Bom, eu acabei a aula anterior sem conseguir finalizar uma iteração. Não gosto disso, mas de vez em quando acontece. E o tempo está sempre correndo nesta série, assim como na vida. Mas vamos prosseguir e finalizar, então, a implementação do Form, pelo menos até a criação de um novo curso. Aí eu acredito que eu precise de mais um vídeo para implementar a atualização e remoção do curso, finalizando, então, uma operação CRUD completa. Então, eu estava lendo os dados do formulário, mas eu não consegui. Então, eu vou trazer aqui o terminal, tirar o timer da frente, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar qualquer coisa aqui e fazer o submit do form. Desconsidere esse erro. Esse erro está acontecendo porque eu não estou retornando nada da minha action function, tá? Preste atenção o que eu tenho aqui no terminal. São os dados passados pelo formulário, mas eles estão num formato que não me é acessível. Então eu preciso só fazer uma pequena modificação para que eu transforme os dados recebidos num objeto JavaScript. Isso é muito simples. Object from entries, e aí eu passo o que foi retornado. Vamos lá de novo, novo curso, descrição, save. Aí agora, seguramente, eu tenho um objeto JavaScript que eu posso trabalhar com ele. Muito bem, então eu vou isolar isso daqui numa constante chamada input. Vou retornar um redirect para que a gente não tenha aquele erro. Então eu quero retornar com o ponto, eu vou retornar para a rota pi, tá? E não vou nem demonstrar isso funcionando, pois você vai ver num minuto. Eu já vou utilizar o nosso banco de dados, entidade course e método create. Para este método eu passo um objeto com uma única propriedade chamada data, e aí eu passo o input. Eu poderia inclusive mudar aqui para data, e aí temos ali uma reclamação. Por quê? Veja, eu não vou conseguir mostrar isso com... Tá, é o seguinte, o que vem do form, as informações, elas não vêm tipadas como string, mas como form data entry value. Então, para que a gente possa resolver isso daqui, eu vou fazer na verdade, não, eu vou fazer diferente, data. Aí eu vou ser explícito name, data.name e description. Muito bem. Aí aqui eu vou dizer as string, ou seja, eu estou passando uma garantia para o TypeScript de que aquela informação será uma string, que é o que é esperado pela entidade course que foi gerada pelo Prisma. Tendo feito isso, eu já cobri o happy path, que é quando tudo dá certo. Vamos ver? Novo curso. Descrição do novo curso. O que eu espero ao clicar no Save? Que ele suma com o formulário, ou seja, retorne para a rota principal e que esse novo curso apareça como o primeiro card no canto superior esquerdo. Ok. Como previsto, está lá o novo curso criado, salvo no banco de dados. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos agora tratar de quando as coisas não dão certo. Nós vamos fazer uma validação do formulário. Eu tenho acesso ao objeto ali no data e eu tenho acesso a name e description. Eu poderia colocar um if ali e fazer uma validação super simples, mas eu quero aproveitar que estamos aqui conversando, interagindo, e vou trazer mais um recurso, uma biblioteca chamada Zod, que permite criar um validador de dados, e aí ele faz a validação e retorna mensagens caso a validação não passe. Então, vou parar aqui a execução, yarn add Zod, retornar com o projeto rodando e fazer um import da biblioteca.
Muito bem. Aqui fora mesmo, eu vou criar um validator. Não sei por que eu quero criar com letra maiúscula a primeira. É igual z.object. Então aqui eu estou criando uma estrutura de validação. Name vai ser zod.string e mínimo de 6. Tá? Então o nome do curso não pode ter menos do que 6 caracteres. Para description, eu quero só que o mínimo seja de 12. Ok. Tenho então um objeto, uma instância que vai fazer a validação. Caso tudo dê certo, então o data, eu vou fazer o seguinte: validator.parse e passo o data. Ok. E isso aqui eu vou encapsular num try-catch. Porque quando a validação não passa, o Zod dispara um erro com todas as informações que eu preciso acerca do que aconteceu. Caso contrário, caso passe, o Zod vai me retornar, esse parse aqui do Zod, ele vai retornar um objeto tipado com as propriedades e os valores. Por isso que eu posso passar diretamente o resultado do parse para o banco de dados. E aqui eu quero só fazer um console.log no error para que a gente tenha acesso aqui ao que foi retornado no erro, tá? Então eu vou fazer o submit do form sem passar nada. Ok. Ele me deu o erro de novo porque aqui eu não retornei nada, tá legal? E quero chamar a sua atenção para o que eu tenho aqui no terminal, tá? Então veja que especificamente eu tenho interesse em duas informações. Nessa daqui, que está mostrando o array, mas eu sei que ali, como única posição neste array, eu tenho o nome do campo, onde a validação falhou, e a mensagem provida pelo Zod. E é isso que eu quero retornar para o formulário, para que eu possa mostrar a mensagem de erro e retornar também o valor fornecido pelo usuário. Muito bem. Para isso, eu preciso de um pouco mais de código aqui. Então, eu preciso estruturar estes dados. Eu vou criar duas interfaces para isso. Interface form fields, ou fields, isso, no plural. Então, name, que quando fornecido será do tipo string, e description, que quando fornecido será também do tipo string. Muito bem. Aí, interface action data, que é o que será retornado pela action data, terá form errors, que será do tipo form fields, ou seja, o objeto form errors, ele pode ter nome e pode ter description, mas pode ter nenhum dos dois. Por fim, form values, a mesma coisa. Ok. E, já que eu estou falando de tipos, eu vou tipar o retorno da minha action data. Então, action function, na verdade. Action data. Ok. Aí veja que o TypeScript começou a reclamar ali embaixo, dizendo, ó, não existe esse tipo de retorno dentro da action data. Porque esse redirect, ele retorna uma response. Que response? Response do próprio HTML. Vale lembrar de novo que o Remix ele trabalha com os elementos nativos do HTML sempre que possível. Então, aqui eu vou dizer que pode retornar também um response. Ok. E ele está dizendo também que esta função ela pode não retornar nada, tá? Então, eu ainda preciso colocar uma terceira possibilidade aqui, que é void. Então, isso cobre tudo, tá? Muito bem. Tendo feito isso, eu, por enquanto, vou retornar aqui form values, que vai ser igual a data. Deixe-me ver qual que é a reclamação agora.
Ok, o TypeScript ele não sabe o formato que eu tenho nesse data, então eu preciso ser mais explícito aqui. Então, name, data.name, description, data.description. Ok, e eu acredito que eu precise tipá-los como string. Não é? Por quê? Eu tenho form values ali, assim. Os dois são opcionais? Sim. Ok. Bom, tendo feito isso, eu vou extrair aqui, dentro do meu componente, então action data é igual use action data, vai retornar aquele tipo. E aí, só para que a gente veja o que é retornado, eu vou dar um console.log no action data. E isso eu espero inspecionar aqui no console do browser. Ok. Então, eu vou colocar ali algo que eu sei que vai falhar na validação. Quando eu pressionar o save, veja que o que eu tenho no meu componente são exatamente os valores que eu retornei da minha action function. Já está parcialmente implementado. Eu preciso agora tratar os erros. Só que o erro retornado pelo Zod não vem num formato que seja fácil de eu consumir dentro do meu componente. Então eu preciso de um pouco de trabalho para que isso aconteça. Muito bem. Aqui é o seguinte. Para evitar reclamações do TypeScript, eu vou dizer if error instance of Zod error, e aí eu preciso importar Zod error. Aí eu farei isso daqui, form errors, vai ser igual error.issues. Eu sei que isso é um array, então eu posso utilizar um reducer. Ali dentro eu vou passar function e um objeto inicial que é o meu accumulator. Então eu vou montar este objeto no loop desse reduce. Então eu recebo como primeiro parâmetro o accumulator e recebo também uma issue. Aí eu vou montar da seguinte forma: accumulator, o nome da propriedade será path 0, que eu sei que é o nome do campo, e vai ser igual issue.message. Aqui é issue path 0. E eu acho que é só isso. Preciso pôr uma vírgula ali. Vamos tratar das reclamações do TypeScript. Zod issue is not assignable. Ok. Interessante, alguns erros que eu não esperava. Vamos entender aqui. Bom, temos umas reclamações ali, eu vou atualizar a página para ver se pelo menos a aplicação está rodando, e aí eu vou repetir a mesma coisa para ver se algo chega no meu componente. Não. Então eu preciso tratar algumas coisas. Ah, sim, faltou retornar o accumulator. Ok. E a única reclamação do TypeScript que sobrou ali, eu não consegui uma forma simples de resolver. Então, como eu tenho confiança de que o Zod vai me retornar o que eu estou esperando, eu vou instruir o TypeScript para ignorar a próxima linha. E aí agora eu não tenho nenhuma reclamação e eu posso avaliar o que está sendo retornado para o meu componente. Então, agora sim, description should be at least 12 characters e name, só que aí é 6. E aí, com os dados que foram inputados, eu posso começar a tratar o meu form. Isso daqui não ficou tão bacana de se ler, né? Não é tão óbvio, então precisa de uns comentários ali.
Em algum momento, mais para o fim desse vídeo, eu vou extrair isso aí para um utilitário para que possa ser reutilizado em diversos forms da aplicação. Por enquanto, eu sei que está funcionando, falta só uma coisa para isso aqui ficar bem implementado. Como eu tenho este if aqui, este if ele está tratando quando um erro for disparado pelo validador. Mas outros erros podem acontecer aqui. Por exemplo, a conexão com o banco de dados caiu. E aí, nesse momento, eu estou engolindo esse erro. Eu não estou tratando esse outro erro por causa desse if. Então eu vou só fazer o seguinte, throw a new error e error. Passo o error que foi retornado. Tendo feito isso, tá, throw new error, error.message. Não? Tá. O TypeScript está dizendo que o objeto é do tipo desconhecido, unknown. Por quê? A gente não tem como tipar alguma coisa aqui no catch, tá? Ali vai ser sempre unknown. Então, eu vou deixar desse jeito aqui. Se a aplicação continuar funcionando, para mim está tudo certo. Ok. Então, vamos lá. Agora que eu tenho action data, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Então, eu sei que eu posso daqui extrair form fields e form errors. Não posso fazer o destructuring. Por quê? Provavelmente porque eles são opcionais. Tá, então eu vou continuar com o que eu tinha antes. Ok, action data. Primeira coisa, aqui no input, eu vou dizer que o default value é form data, action data, na verdade. Action data, form values, name. Ok. Description, a mesma coisa. Default value, action data, form values, description. Ok. Muito bem. Então, o resultado que eu queria está lá. O formulário continua preenchido. Por quê? Ao submeter, eu faço uma chamada ao servidor, o servidor retorna uma response, e aí eu estou colocando os dados de volta no formulário. Isso você não percebe porque é muito rápido, tá? Mas eu tenho outras coisas que eu posso utilizar ali. Por exemplo, os errors. Então, action data ponto errors name. Então, eu quero que alguma coisa seja colocada ali, caso contrário, nulo. E essa alguma coisa será um P form errors name, aí eu vou estilizar. Então, class name text xmol, text red 500 e só. Vou repetir para description, só que ao invés de name, description. Ah, fiz coisa errada. Então, name e name. Description. Ok. O mesmo erro de sempre aqui, relacionado a Tailwind. Deixe-me sumir com isso daí. Então, agora, além dos campos terem sido retornados, eu tenho ali a mensagem de erro. Deixe-me só dar um espaço ali, então, pt de padding top 2. Vou repetir, ação, e agora eu tenho uma mensagem de validação de formulário. Tudo ok, tudo bonitinho. Então, assim, eu precisei escrever um pouco de código, mas quem não precisa escrever código quando está trabalhando com formulários? Trabalhar com formulários, apesar de uma atividade essencial no desenvolvimento de software, é uma coisa muito chata, porque você tem que lidar com diversos casos diferentes, tá? Mas até que não tem muita coisa ali, não. Bom, eu tenho algumas coisas que eu quero extrair
Mas antes, eu quero mostrar para você que provavelmente nada disso teria sido necessário. Lógico que, por segurança, a gente deve fazer uma validação no servidor. Mas olha que interessante. O próprio HTML fornece para a gente recursos de validação. Por exemplo, min length. Length é tamanho, tá? Então, nesse caso do name, eu vou colocar 6 description igual a 12. E aí, quando eu preencher aqui e fizer o submit, o próprio browser vai fazer essa validação para mim. E o legal é que, até onde eu saiba, não é possível desabilitar esse recurso no browser. Eu não sei, eu acredito que não seja. Então eu vou atender o primeiro ali, aí agora ele vai dizer que o segundo é que está com problema, e aí quando eu atender a segunda validação, então ele vai criar para mim. Então agora eu tenho duas barreiras de segurança ali para mim, tá? Eu vou tirar, ou pelo menos comentar aqui por enquanto, porque eu quero continuar trabalhando na minha validação, garantindo que ela funciona. Mas eu vou começar a extrair algumas coisas daqui. Então, por exemplo, este validator eu vou passar para o meu arquivo de utilitário. Então, export const validator, eu preciso importar a biblioteca. Aqui eu desisti de lidar com isso, então ts ignore, a mesma coisa, ts ignore, muito bem. E aí, tendo colocado ali, eu posso remover este senhor daqui e o validator, vou deixar o VS Code fazer a importação. Então, ok, continua funcionando. Outra coisa, aqui eu quero pegar form errors, extract validation errors e passo o objeto para lá. Aonde eu vou criar isso aqui? No mesmo export const como é que foi que eu nomeei? Eu esqueci. Ah tá, extract validation errors. Ele vai receber um error que é do tipo Zod error e vai retornar o quê? Um object. Então, por enquanto eu não vou dizer que vai retornar nada, tá? Então, return. Ah tá, aqui é igual. Zod error não foi importado. E por fim, assim. Eu estou todo perdido aqui com a arrow function. Bom, então não tem nenhuma reclamação do TypeScript. Ufa, que alívio, tá? E voltando aqui, agora eu vou fazer a importação. Então ele foi importado aqui, ambos de útil, tá? E ficou um pouco mais fácil de ler. E agora eu posso utilizar isso daqui em qualquer local. Toda vez que eu tiver que escutar por um error do Zod error, eu tenho certeza que eu posso utilizar este método, pois o formato será sempre o mesmo. Aí, aqui, eu vou exportar essa interface form fields, porque não, eu ia utilizar como o form fields aqui como retorno, mas o form fields ele vai ser diferente para cada vez que eu utilizar isso daí. Então, por enquanto, eu vou manter assim para não complicar demais. Nesse momento, eu quero só garantir que ele continua funcionando. Sim, está funcionando e eu estou satisfeito com o que eu tenho aqui para o gerenciamento do formulário. Por fim, o que eu quero fazer é passar este markup para o seu próprio componente, pois quando eu começar a trabalhar na edição
de um curso existente, aí eu preciso reaproveitar isso daqui, afinal de contas, eu não quero ficar escrevendo esse markup duas vezes. Então, eu vou recortar daqui, e aí em Features, Admin, Components, Course Form TSX, Export Function Course Form, e aí Return. Deixa-me ver o que ele precisa ali. Eu preciso do Action Data. Ok, preciso do Action Data sim. Então, preciso aqui de Export Interface Course Form Props, Action Data, vai ser Action Data daqui. Então, deixe-me exportar. Export Action Data de Courses New. Acho que está tudo ok. Sim, eu posso também extrair esse daqui. Afinal de contas, eu tenho uma duplicidade ali. É algo que eu sei que eu vou utilizar over and over again. Mas nesse momento, eu não vou fazer nada, a não ser que sobre tempo. E aí, por fim, aqui eu quero que ele retorne Course Form, Action Data. Action Data. Qual que é o problema ali? Pode ser undefined? Pode. Então, eu vou dizer que aqui é opcional. Tem alguma reclamação ali? Não. Mas aqui, não. Tudo ok. Então, eu extraio o Action Data, passo para o meu componente. A rota está bem mais limpa. E aqui eu acredito que continue funcionando. A última coisa que eu preciso extrair daqui é isso daqui. Então, eu quero que seja Create Course. Então, eu vou em Admin API, Export Async Function Create Course. Aí, aqui eu vou receber Data, Promise Course e Return. Ah, eu preciso importar também o Validator. Então, Validator. Qual que é a reclamação aqui? Data tem type any. O que é o data? Deixa-me ver como é que eu vou tipar isso. Bom, primeiro eu vou trazer a API, Create Course, e aí, Data. Bom, deixe-me ver se ele continua funcionando. Então, some other course here. Aqui, uma descrição qualquer. Beleza, continua funcionando. Vamos só ver o que a gente pode fazer para tipar este data aqui. Será que este data pode ser form fields? Pode. Aí aqui será form fields. Não. Ok. N. Mas eu quero que seja... ele não está me oferecendo para... Mas eu vou trazer form fields from onde está isso? Routes. Nossa, será que eu vou fechar mais uma aula sem terminar? Bom, ele está funcionando, né? Então, no início da próxima aula,
eu vou tratar esse N aqui, já vou trazer a solução, e aí a gente já entra na parte de editar um curso existente e fazer a remoção do curso, e aí eu acredito que a gente fecha esta série com chave de ouro, tendo coberto quase tudo que o Remix oferece. Valeu!